aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, dessa vez de retorno com o Bike pra mais um Kenny Responde, que fizeram uma pergunta que é até parecida com a pergunta aí que rolou sobre Katsumi e seu irmão. Agora a pergunta foi o seguinte: a Emily perguntou: Kenny, entre o Kiraya e o Sukune, quem venceria? Quem seria o mais forte? Quem conseguiria vencer isso aí? Essa pergunta é boa, tendo em vista que eu acho que a gente nunca vai ter essa luta vai ser enterrada, assim como a própria saga do Sumo. Mas a gente vai comentar devagarzinho sobre tudo aqui, eu vou tentar explicar e dar meu ponto de vista de quem ganharia nessa luta, quem é o mais forte e tal. Então, antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então, você curta esse tipo de conteúdo, vou deixar um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando. Valendo lembrar, pessoal, que o YouTube tá sacaneando pra caramba, não tá notificando vocês, então desmarca o sininho, depois marca de novo e bota lá todas as notificações. Tem que fazer isso porque o YouTube tá sacaneando muito. Saiu até mesmo o capítulo novo de Bakidou 2018 e muita gente acabou reclamando, dizendo que o YouTube não notificou. Então por conta disso, tô pedindo para que vocês façam isso sempre. Verifique se tá tudo ok ali para o YouTube começar a notificar vocês, beleza? Mas enfim, deixa de resenha, deixa de rolar, como vocês sabem, né? Tem o cardzinho aqui com tudo pra vocês aí, com bastante conteúdo de bike e bastante conteúdo de outros animes. Enfim, perguntado sobre Sukune e sobre Kiraya, primeiro a gente vai falar de cada habilidade de cada um. E depois no final a gente dá uma elaborada e tenta entender o que cada um tem. Primeiramente vamos falar de Sukune, né? Sukune foi a estrela durante 120 capítulos, que é praticamente a mesma quantidade de capítulos de Piccolo, e infelizmente ele é pouquíssimo desenvolvido, o personagem não é muito bem desenvolvido. E das habilidades que ele tem, a gente sabe que ele sabe socar e ele sabe chutar, mas não é mostrado nenhuma técnica em si disso, apesar de uma que é uma técnica lá do Sumo antigo, que é sobre o Rikishi mais poderoso, que é como um diamante, né, que o próprio Oliver tenta usar, mas quem usa com primazia é o próprio Sukune. Então, pelo menos de soco que a gente sabe, é a única técnica que ele tem que voltar para trás, se preparar e ir com tudo contra o oponente numa disparada só, tendo uma velocidade bem alta aí. Então a gente já sabe aqui que em questão de soco, porradaria, mano a mano, ele é bem básico, ele não tem muita habilidade com as mãos. O máximo que ele tem é essa técnica aí que a gente viu sendo mostrada sobre o Rikishi mais poderoso que usava, que agora até mesmo o Sukune usa também. Na questão das pernas, do chute, sim, é bem comum os chutes dele, não é chutes de karatê, não é chutes de kung fu, nada do tipo. É chutes mesmo, é uma coisa bem bruta, bem grosseira, não tem nada tanto trabalhado em si. Então a gente também tem aí outro grau de técnica, de expertise bem baixo do Sukune. Quando a gente vai para, no caso, técnica de combate em si, qual é a técnica de combate realmente dele, é mais voltada para o Sumo. Como o Harite, eu acho que é Harite que chama, né, que aquelas tapas que eles dão, que é aquilo ali praticamente todos os Rikishi sabem. E também ele tem a questão da pegada com pressão. A gente sabe que a pressão das mãos dele, dos dedos dele, a força de pressão que ele tem é muito absurda. E por ser muito absurda, a gente até mesmo viu que ele conseguiu completar ali o diamante, né? A parte que faltava do diamante que o seu antecessor fez, ele acabou completando. Mas claro, ele ficou um tempo segurando ali e aí conseguiu fazer esse feito. Tempo mais força de pressão, ele conseguiu. Mas o grande problema dessa habilidade, que a gente sabe muito bem, é a questão de que, além de tempo, você precisa que seu oponente deixe você pegá-lo. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que é uma habilidade de manwashi, né? De pegar o manwashi, né? Aquela tanguinha que tem no Sumo e puxar. Só que aí o Sukune faz diferente, ele acaba pegando pelas costelas da pessoa, simulando como se fosse a roupa ali tradicional do Sumo e puxando para fazer a mesma coisa. Só que quando ele puxa, ele consegue pegar muito bem e aí acaba destruindo as costelas do oponente. Então, até então, a gente tem isso de técnica, de alguma coisa que ele pode fazer. E por último, a gente sabe que ele é bem resistente. Por que a gente sabe que ele é bem resistente? Porque primeiro que a gente viu que contra Yujiro, quando Yujiro deu um ataque nele, ele acabou apagando, mas permaneceu em pé. Ele não sai voando, se destrambelando. Ele teve ali uma força de vontade e até mesmo um pulso firme para ficar em pé.
Fato é que isso já demonstra que ele é bem resistente, mas a gente viu o resultado final e ele lutou com o Jack. Jack é esse que tá mais poderoso e a gente viu o final da sua luta. Como foi o final da sua luta? Ele acabou perdendo porque sem o seu truque na manga, que é pegar as costelas do oponente, ele fica meio indefeso, porque ele vai lutar, ele vai socar, ele vai dar murro, mas não vai ter tanta potência assim, tendo em vista que ele não é um especialista em lutas de mãos vazias com relação a chutes e socos. Ele não é, pelo que dá a entender, ele não é. Nunca foi mencionado, nunca foi trabalhado isso, que ele seja um especialista desse tipo. E sim, era mencionado sempre que ele é um especialista em pressão, força de pressão. E também força no sumô, né? Aquele negócio de bater um no outro, dar aquele empurrão, de jogar o cara. Essa era a habilidade do Sukune. Indo agora para Kiraya, como vocês bem sabem, ele apareceu pouquíssimo. Eu acho que durou dos 120 por aí até os 130, vamos dizer assim. Praticamente quase nada a gente fez do Kiraya. Mas o que a gente pode aprender sobre o Kiraya? Que ele tem uma velocidade grande, muito alta, assim como o Sukune também, tenho esquecido de falar, né? O Sukune ele tem uma velocidade que é alta quando ele canaliza aquele ataque, aquele soco dele, né? Que ele sai por baixo para atacar, é bem rápido. E a gente sabe que Jack não é lento, Jack é extremamente rápido. Se ele não conseguiu pegar o Jack, é porque ele é bem rápido. Mas voltando ao Kiraya, ele sim tem uma velocidade muito rápida. A gente sabe disso porque ele tem um nome dos chutes mais rápidos, aquele que chuta mais rápido, que é o Kiraya. A gente também viu que os seus chutes são extremamente poderosos, capazes de destruir pedras, rochas gigantescas, e isso é um feito extremamente difícil, sem falar também que a gente viu um pouco da sua resistência. Aqui eu acho que o Sukune é mais resistente, tá? Por quê? O Sukune, ele lutou realmente com o Yujiro. O Yujiro chegou a socar, chegou a bater no Sukune. Já com o Kiraya não, nunca teve um encontro físico de fato. Era só mais uma coisa amistosa, inclusive o Kiraya quando lutou com ele, só pelo impacto ali da pressão daquele chute que o Yujiro deu, ele começou a ter a hemorragia. Nada que fizesse ele perder, mas ainda assim demonstra que ele tem muito mais falta de resistência do que Sukune. Isso é um problema na hora de um embate, né? Um adicional que deve ser falado aqui é que Kiraya sim entrou em um combate com o Yujiro de forma a ter contato físico. Eu quase esquecia disso, mas o fato é que ele levou um ataque no seu estômago. E por mais que ele voasse e depois demonstrasse que ele estava bem, foi até para casa, a gente não sabe como estava seu estado depois de levar aquele golpe. Ficou escondido pra gente, a gente não sabia. Sem falar também que foi no seu estômago e não no seu rosto. Um golpe no rosto de Kiraya provavelmente daria muito mais dano do que foi com o Sukune. Porque se o Sukune conseguir acertar uns socos bem dados, é provável que ele possa perder, ele possa cair. Porque estamos falando de um cara que aguentou as porradas de Yujiro e não sangrou tanto como o Kiraya. Kiraya sangrou pra caramba. E aí depois a gente acaba vendo que sim, o Kiraya tem força o suficiente para levantar Yujiro, botar ele para voar, feito aqueles Looney Tunes, que isso rolou no mangá e foi bem engraçado. Então as pernas dele são poderosas. Em questão de soco a gente não vê tanto poder assim, não é nem mencionado direito, parece que ele nem tem habilidades com soco. Então é meio pobre assim como o Sukune, só que o Sukune tem uma habilidade, uma técnica, já que Kiraya não mostrou nenhuma técnica com seus punhos. Isso aí é um defeito do Kiraya. Também a gente acaba vendo que no final de tudo o próprio Kiraya, ele meio que foge sempre das batalhas, já a gente nunca acaba vendo o veredito final. Inclusive ele fugiu da batalha com o Yujiro, né? Apesar de ele ter botado aquela moral e todo mundo achando que, mano, o cara aguenta o Yujiro, o cara não desmaiou, o cara tá forte. E aí a gente acaba vendo que no último embate que teve, parece que não é tão forte assim as fundações do Kiraya. Ou seja, ele pode ter o chute mais rápido do mundo, ele pode ter até um chute forte, mas seus ossos não são resistentes o suficiente para acompanhar essa força que ele tem. Como assim? É meio semelhante ao que acontece com o Jack, tá? O Jack, ele tem uma mordida poderosíssima, mas seus dentes não aguentavam, geralmente quebrava, por isso que ele botou o titânio para poder aguentar sua própria força. Mesma coisa é com o Kiraya. Ele tem força suficiente para destruir coisas, ele tem pernas poderosíssimas, mas o Doppo conseguiu quebrá-las facilmente. Com técnica ali do ponto certo, ele conseguiu quebrá-las. E para Doppo fazer isso, isso já demonstra que ele não tem uma resistência muito boa. Então, em quesito de resistência, ele perderia.
E por último, ele também sabe técnicas de grappling, né? De pegar, fazer triângulo, tal, prender a pessoa, sufocar e tal. No fim das contas, você deve ter percebido que Kirraya parece que ele é bem pobre de informação, né? Ele é bem pobre de técnica, ele não tem muita coisa. Assim como o Sukune. Mas Sukune ainda tem duas técnicas, enquanto Kirraya só sabe chutar. A gente não viu técnicas de fato do Kirraya. Aí só viu chute, chute, chute e ele sendo derrotado. No fim das contas, creio que realmente Sukune venceria do Kirraya pelo simples fato de que, por mais que o Sukune ele não consiga pegar as costelas do Kirraya para destruí-lo de vez, eu duvido muito que o Kirraya conseguisse fazer um triângulo no Sukune e o derrotar tão facilmente, tendo em vista que Doppo, que não tá forte o suficiente assim, tá? Ele pode parecer muito overpower hoje em dia, mas ele não é tão forte assim, não foi mostrado isso, até porque o combate dele com os Rikishi, lá, a galera do Sumo, foi mais suado do que com Kirraya, então é provável que se ele não consegue dar conta do Doppo, como ele vai dar conta do Sukune, que tem um corpo relativamente muito mais poderoso, né? Mais rochuchudo, mais grosseiro, mais pesado, que aguentou um balaço de Yujiro. Então, nesse quesito, ele não poderia fazer um triângulo e se safar tão bem. Com certeza, o Sukune daria um jeito e ferraria ele. Em outra questão, se ele estivesse muito perto do Sukune pegar o que Sukune pegar do corpo dele, das suas costelas, de algum lugar assim, até mesmo da pelvis, né, que aconteceu com o Jack, ele vai ter seus ossos quebrados e ele vai se ferrar. Ele teve ossos quebrados pelo próprio Doppo, quanto mais do Sukune, que é especialista nisso. É um grande problema. Sem falar que se o Kirraya tentasse atacar o Sukune com ataques, chutes e tal, e não chegasse a deixar o Sukune chegar a pegar ele, ainda assim o Sukune daria aquele belo de um ataque que deu no Jack, que é aquele ataque do Rikishi lá, ancestrais. Ele ia dar o soco e ia quebrar valendo com o Kirraya. E pelo que dá a entender, é isso. Sukune venceria. Não tem como o Kirraya vencer. Pelo simples fato de que Kirraya é muito mais fraco, ou pelo menos mostrou praticamente nada do personagem. A gente não vê técnicas. E mesmo o Sukune tendo apenas duas técnicas, ele ainda se mostra mais resistente e ele ainda consegue driblar a sua falta de técnica. Ao contrário do Kirraya, que a gente só sabe que ele só chuta e dá alguns grapplerzinhos. No fim das contas é isso. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!